Hoje temos um tema poderoso e essencial para a nossa vida cristã. A Bíblia, o guia seguro para toda a humanidade. Se você já se perguntou qual a importância de estudar e viver as Escrituras, este vídeo é para você. No dia de hoje, somos bombardeados com inúmeras informações, mas qual é a fonte de autoridade em nossa vida? Como podemos saber se o que estamos fazendo agrada a Deus? A resposta para essa pergunta está em um livro antigo, mas eternamente relevante, a Bíblia. Ela não é apenas um livro de história, mas um manual divino que nos orienta sobre como viver em paz com Deus, com a sociedade e até mesmo em nossos lares. É um guia para todas as áreas da vida, desde o aspecto pessoal até o político e social. Você já parou para pensar a importância da Bíblia em sua vida? Não é apenas um livro antigo, mas sim a revelação de Deus para o ser humano, como poder de transformar corações, curar, instruir e principalmente guiar-nos pelo caminho certo. Vamos refletir um pouco mais sobre isto. Nesta lição, vamos entender como a Bíblia, sendo inspirada por Deus, deve ser o fundamento de nossa fé e prática. Vamos explorar a importância da autoridade apostólica, a abrangência das Escrituras e como a Bíblia serve como nosso manual divino. Para viver em santidade, prepare-se para descobrir como a Bíblia pode impactar todas as áreas da sua vida. Estamos estudando a lição de número 13 da classe de adultos, que tem o tema Perseverando na Fé em Cristo. O texto áureo: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como uma luz que alumia o lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. A negligência em estudar e praticar a palavra de Deus pode levar à fragilidade espiritual e ao afastamento da fé. Sem a orientação das Escrituras, corremos o risco de ser enganados por falsas doutrinas e influências mundanas. A Bíblia nos alerta que, nos últimos dias, muitos se desviarão da verdade, seguindo seus próprios desejos. 2 Timóteo 4, versículo 3 ao 4. Portanto, devemos permanecer atentos e firmes na fé, confiando na palavra de Deus como nossa luz em meio à escuridão. A verdade prática: a Bíblia Sagrada é o último instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. A Bíblia não é apenas um livro para ser lido ocasionalmente, mas um guia diário para a nossa vida. Assim como um viajante depende de um mapa para chegar ao seu destino, nós dependemos das Escrituras para trilhar o caminho da salvação. Como você tem demonstrado sua fé na prática? Reserve tempo para estudar a palavra. Aplique seus ensinamentos em sua vida e compartilhe essa luz com os outros. Perseverar na fé significa confiar plenamente em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 ao 17. Conforme outros vídeos, eu não estarei lendo a leitura bíblica em classe e nem os tópicos da lição, mas eu já estarei fazendo a advertência e a aplicação e lendo alguns versículos de apoio para o tópico. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 ao 17. A caminhada cristã não será isenta de desafios, pois aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo enfrentarão perseguição. No entanto, muitos serão enganados por falsas doutrinas e se desviarão da verdade. Se nós estivermos alicerçados na palavra de Deus, corremos o risco de sermos levados pelo engano do mundo. Precisamos permanecer firmes no que aprendemos e não negociar nossa fé diante das adversidades. Devemos aplicar em nossa vida que o apóstolo Paulo exortou a Timóteo a permanecer fiel às Escrituras, pois elas são a única base segura para a vida cristã.
Da mesma forma, devemos cultivar o hábito de estudar a Bíblia diariamente, permitindo que ela molde nosso caráter e nos prepare para enfrentar qualquer situação. Como você tem fortalecido sua fé? Reflita sobre seu compromisso com a palavra e busque aplicá-la em sua vida para crescer espiritualmente e permanecer firme até o fim. A lição ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é mostrar que diante das heresias é preciso ter perseverança. O segundo objetivo é enfatizar a necessidade de sempre aprender com a palavra de Deus. E o terceiro objetivo, considerar as Escrituras como o fundamento da vida cristã. A introdução: as religiões mundiais e os movimentos dissidentes delas possuem diversos escritos sagrados. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. A autoridade bíblica deriva sua origem em Deus, o que nos permite chamar a Bíblia de a Palavra de Deus. Isso encerra a superioridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade, mas não falta quem indevidamente reivindica essa mesma autoridade, ou até mais que as Escrituras. A palavra-chave: perseverança. Tópico 1. Diante das heresias é preciso perseverar. Subtópico 1. Falsos mestres. Em 1 Timóteo 4, versículo 1, mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A perseverança na fé é essencial para resistir aos enganos espirituais. Em 2 Timóteo 3, versículo 13 a 14, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. O verdadeiro cristão não segue o erro, mas permanece na verdade da palavra. Em Tito, capítulo 1, versículo 9, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. O conhecimento da palavra nos dá autoridade para refutar heresias. A advertência desse subtópico é: o avanço das heresias não é um fenômeno novo, mas uma realidade crescente. Hoje, muitos cristãos são seduzidos por ensinos que distorcem a verdade bíblica. Se não tivermos um firme alicerce na palavra de Deus, corremos o risco de nos desviar e aceitar doutrinas enganosas. Paulo advertiu Timóteo sobre os falsos mestres que introduziam ideias distorcidas. O mesmo acontece em nossos dias e precisam estar atentos para não cairmos no erro. Devemos aplicar em nossa vida que, diante do cenário enganoso, devemos perseverar na sã doutrina. Isso significa estudar a Bíblia com profundidade, ter discernimento espiritual e não aceitar qualquer ensino sem uma análise criteriosa à luz das Escrituras. Como você tem fortalecido sua fé para não ser enganado? Dedique tempo à leitura e ao estudo da palavra para permanecer firme contra as heresias. Subtópico 2. A experiência apostólica. Em 2 Timóteo 3,12, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Seguir a Cristo exige coragem e perseverança diante das adversidades. Em Atos 14:22, fortalecendo os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. A caminhada cristã inclui provações, mas elas nos fortalecem espiritualmente. Mateus 5:10, bem-aventurada os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O sofrimento por amor a Cristo é um sinal de fidelidade ao reino de Deus. A advertência desse subtópico é que a experiência apostólica de Paulo e Timóteo nos ensina que seguir a Cristo não significa uma vida livre de dificuldades. Pelo contrário, a perseguição é uma marca dos fiéis. Nos dias atuais, muitos querem um evangelho sem renúncia, sem desafios e sem oposição. No entanto, a Bíblia nos alerta que aqueles que permanecem fiéis enfrentarão provações. Se não estivermos preparados espiritualmente, podemos desanimar diante das lutas. Devemos aplicar em nossa vida que, assim como Timóteo, devemos perseverar na fé
mesmo diante das dificuldades. O exemplo dos apóstolos nos motiva a não desanimarmos diante da oposição do mundo. Você está preparado para enfrentar desafios por amor a Cristo? Busque força na palavra, na oração e na comunhão com Deus, pois Ele sustenta aqueles que são fiéis. Subtópico 3. Entendendo o querer. Versículo 12. O verbo querer é mais que um simples desejo, mas uma resolução, um propósito de coração. Sofrer pela causa do Evangelho é motivo para glorificar a Deus. É isso que Deus espera que cada um de nós na atualidade. Em 2 Timóteo 3,12. E também todos os que plenamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Seguir a Cristo exige mais do que boas intenções, exige compromisso e entrega. 1 Timóteo 4,16. Mas se padece como cristão, não me envergonhe. Antes glorifique a Deus nesta parte. O sofrimento por Cristo não deve nos envergonhar, mas ser motivo de louvor. Em Lucas 9,23, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. O verdadeiro discípulo envolve renúncia e perseverança diária. A advertência desse subtópico que muitos querem os benefícios da fé cristã, mas poucos estão dispostos a pagar o preço de viver segundo o Evangelho. O compromisso com Cristo não se trata apenas de palavra, mas de uma entrega real, disposta a enfrentar desafios e perseguições. Quem não entende esse princípio corre o risco de abandonar a fé diante das dificuldades. Devemos aplicar em nossa vida. Seguir a Cristo exige uma decisão firme. Você está disposto a viver para Ele, independentemente das dificuldades? Tenha em mente que a vida cristã não é apenas sobre bênçãos, mas também sobre compromisso e fidelidade. Decida hoje viver com um propósito firme, sabendo que Deus honra aqueles que permanecem fiéis. Subtópico 4. As características dos enganadores. O termo usado pelo apóstolo para enganadores ou impostores é goés, que significa embusteiro, charlatão e encantador. Essas pessoas denunciadas por Paulo pertencem ao campo religioso. Nenhum deles teve futuro promissor. Mateus, capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. A aparência pode enganar, mas os frutos revelam a verdade. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Os falsos mestres não apenas enganam, mas levam outros à destruição. Judas, versículo 4. Porque se introduzirão alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem a dissolução à graça de Deus. A perversão da verdade é um perigo real dentro da própria igreja. A advertência desse subtópico é que os falsos mestres não aparecem de maneira óbvia, mas se infiltram subitamente no meio do povo de Deus. Eles distorcem a verdade e enganam muitos com palavras atraentes. Quem não conhece a Bíblia corre o risco de ser levado por esses enganos. Devemos aplicar em nossa vida. Vivemos em um tempo onde muitas vozes tentam distorcer a palavra de Deus. Você tem buscado discernimento espiritual para não ser enganado? Leia a Bíblia regularmente, ore por sabedoria e esteja atento aos ensinos que escuta. A verdade liberta, mas o engano aprisiona. Tópico 2. Aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Subtópico 1. De quem Timóteo aprendeu as sagradas letras. A fonte de autoridade do aprendizado de Timóteo são as sagradas letras, as escrituras sagradas que são inspiradas por Deus. No versículo 14, o pronome relativo no plural indica que Timóteo aprendeu de várias pessoas fiéis na fé. Desde a infância, Timóteo foi ensinado por sua mãe Eunice, sua avó Lloyd e pelo apóstolo Paulo. Em Provérbios 22:6, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer
não se desviará dele. A educação cristã, desde a infância, tem impacto para a vida toda. 2 Timóteo 1,5, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. A fé genuína pode ser transmitida através das gerações. Salmo 119, versículo 5, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é a verdadeira orientação para a vida. Advertência desse subtópico: muitas ideologias e ensinos falsos tentam substituir a autoridade da Bíblia. Se não tivermos uma base sólida nas Escrituras, corremos o risco de ser influenciados por doutrinas erradas. Devemos aplicar em nossa vida quem tem sido sua referência espiritual. Você tem buscado aprender as Escrituras e daqueles que são fiéis a Deus? Assim como Timóteo foi ensinado desde cedo, devemos valorizar o ensino bíblico e transmiti-lo a outros. Subtópico 2. Permanecendo firme nas Sagradas Letras. Versículo 15. Para permanecer firme naquilo que aprendeu e que acredita, ou de que foste inteirado, Timóteo é exortado por duas razões: porque sabia que quem tinha aprendido, porque as Sagradas Letras, os escritos sagrados da Bíblia. Provérbios 22:6 ensina a criança o caminho em que deve andar e quando for velho não se desvie dele. A base espiritual plantada na infância sustenta a vida inteira. Em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 a 7, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. O ensino da palavra de Deus começa no lar e deve ser constante. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em teu avó Loide e a tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. A fé ensinada por gerações produz frutos duradouros. A advertência desse subtópico é que muitos hoje negligenciam o ensino da palavra de Deus no lar, esperando que apenas a igreja cumprirá esse papel. No entanto, a Bíblia nos ensina que os pais são os primeiros responsáveis pelo ensino espiritual dos filhos. Uma geração sem fundamentos bíblicos pode se perder facilmente no secularismo e nas heresias. Devemos aplicar em nossa vida que possamos valorizar e ensinar as Escrituras dentro dos nossos lares, sejam como pais, avós ou irmãos mais velhos. Temos a responsabilidade de compartilhar a palavra de Deus com as próximas gerações. Assim, estaremos construindo um alicerce firme para que permaneçam fiéis em meio aos desafios do mundo. Subtópico 3. A Bíblia é divinamente inspirada. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia não é fruto de ideias humanas, mas uma revelação divina. Em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus tem poder transformador e discernidor. Em Salmo 119, versículo 5, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia é o guia seguro para a vida cristã. A advertência desse subtópico: muitos tentam relativar a Bíblia dizendo que é apenas um livro antigo, sujeito a falhas humanas. No entanto, a Escritura é divinamente inspirada e contém a verdade absoluta de Deus. Negligenciar é abrir espaço para enganos e doutrinas falsas. Devemos aplicar em nossa vida que possamos valorizar a Bíblia como a palavra viva de Deus. Não basta apenas possuí-la, é necessário lê-la, meditá-la e aplicá-la em nossa vida diária. Se ela é inspirada pelo Senhor, então devemos confiar nela como nossa fonte sempre de orientação. Tópico 3. Tendo as Escrituras como o fundamento. Subtópico 1. A autoridade apostólica. 1 Timóteo 5,18. Porque as Escrituras dizem:
e não atarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. O Novo Testamento é reconhecido como escritura inspirada, assim como o Antigo Testamento. 2 Timóteo 3, versículo 15 ao 16, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender que os indoutos e inconstantes torcem, como também há outras escrituras, para sua própria perdição. Pedro reconhece as cartas de Paulo como parte das escrituras inspiradas. Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. A igreja está firmada na autoridade dos apóstolos e profetas, como Cristo como fundamento. A advertência desse subtópico: não podemos separar o Antigo e o Novo Testamento como se fosse mais importante do que outros. Ambos são escrituras inspiradas por Deus, e rejeitar a autoridade apostólica é enfraquecer os fundamentos da fé cristã. Devemos aplicar em nossa vida. Se toda a escritura é inspirada e tem a mesma autoridade, precisamos estudá-la por completo. Não devemos nos apegar apenas à parte que nos agrada, mas buscar conhecer toda a revelação de Deus. Subtópico 2. A abrangência. Em Lucas 24:27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em toda a escritura. Jesus confirmou que toda a escritura testifica sobre ele. João 5:39, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A Bíblia, do começo ao fim, revela Cristo e sua obra. Em 2 Timóteo 3:2, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Tanto os escritos dos profetas quanto dos apóstolos são inspirados por Deus. A advertência desse subtópico: não podemos tratar parte da Bíblia como menos importante. Toda a escritura, do Gênesis ao Apocalipse, é igualmente inspirada e necessária para a fé cristã. Negligenciar qualquer parte dela é rejeitar a revelação completa de Deus. Devemos aplicar em nossa vida. Precisamos ler e estudar a Bíblia de forma integral. Não devemos nos apegar apenas a livros ou trechos favoráveis, mas buscar compreender toda a palavra de Deus para crescer espiritualmente. Subtópico 3. Um manual de Deus. Versículo 16, parte B, e o versículo 17. Em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Deus tem o poder de transformar e discernir nossos corações. Salmo 119, versículo 5, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus ilumina nossas decisões e nos guia na caminhada da vida. Em 2 Timóteo 3:17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A Bíblia nos equipa para cumprir a vontade de Deus em todas as áreas de nossa vida. A advertência desse subtópico: não devemos tratar a Bíblia como um simples livro de conselhos, mas como um manual divino que orienta todas as áreas de nossa vida. Ignorar ou subestimar sua aplicação em nossas ações nos impede de viver conforme a vontade de Deus. Devemos aplicar em nossa vida e precisamos permitir que a Bíblia seja a base de nossas decisões diárias. Ao estudá-las, devemos buscar aplicar seus ensinamentos em nossas vidas, não apenas como um guia para o nosso ministério, mas para toda boa obra que realizamos como cristão. Conclusão: a Bíblia é o guia seguro para toda a humanidade, e não somente para a igreja. Ela é a única revelação de Deus escrita para o ser humano, e a fonte de autoridade espiritual para aferir a nossa conduta diante de Deus, da sociedade e da família. Trata-se de uma orientação segura para a vida humana. A nação de Israel e a igreja, bem como as exortações para o mundo, incluído o aspecto político, social e religioso das nações. Agora,
Agora chegamos ao final desta lição e certamente vimos o qual fundamental a Bíblia é para a nossa vida, desde a sua inspiração divina até o papel crucial que ela desempenha como fundamento da nossa fé e prática. Aprendemos que a palavra de Deus não é apenas um livro de instruções, mas um guia seguro, revelando o caminho para a vida plena. A Bíblia nos ensina, corrige e nos orienta em todas as situações, seja na família, na sociedade ou até nas questões espirituais. Mas não podemos apenas conhecer a Bíblia, precisamos viver o que ela nos ensina. A Bíblia é o manual de Deus para nossas vidas e quando colocamos em prática seus ensinamentos, estamos em sintonia com a vontade de Deus. Pergunto a você como tem sido a sua relação com as Escrituras. Você tem dado o devido valor ao que a palavra de Deus diz para a sua vida? O que você pode mudar a partir de hoje para que a Bíblia seja ainda mais viva em sua rotina? Quero desafiar você que nos acompanhamos até aqui. Dedique mais tempo à leitura das Escrituras. Busque não apenas conhecimento, mas transformação. Quando a palavra de Deus entra em nossas vidas, ela não volta vazia, mas realiza a obra para a qual foi enviada. Tenta começar agora, mesmo a meditar em um versículo e permitir que ele guie o seu dia. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os amigos que também precisam ouvir esta mensagem. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora para não perder as próximas lições. Vamos juntos continuar crescendo no conhecimento e na aplicação da palavra de Deus. Que a Bíblia seja verdadeiramente o alicerce da sua vida.